Bom, pessoal, voltamos então aí aos estudos sobre VLAN e agora a gente vai estudar um importante tópico de trunking, tá? De tronqueamento, que está relacionado a VLAN também. Bom, vamos dar uma olhada nesse cenário aqui que eu estou desenhando e vamos entender ele, né? Aqui a gente tem o computador AG1, o AG2, o BR1 e o BR2. São os mesmos computadores do exemplo anterior. Só que agora, percebam que a G1 e a G2 estão conectados a suítes diferentes. E BR1 e BR2 também. E esses suítes, por sua vez, estão conectados aqui entre eles. Então, no exemplo anterior, né, as VLANs elas foram configuradas no mesmo switch, em um único switch. Só que uma rede de médio, grande porte, né, vai ter aí com certeza muito mais do que um switch, tá? Vai ter aí 4, 9, 15, 20 switches, dependendo do tamanho da rede, né? Então, é normal também, pessoal, que as VLANs elas se espalhem, né, por esses switches. Então, quando eu vou configurar uma VLAN, eu não preciso ficar confinado a apenas um switch. Eu posso fazer isso em vários switches. E é o caso aqui desse exemplo, né? Então, o que está acontecendo aqui? A G1 e a G2, eles têm que ainda assim pertencer à mesma VLAN. Então, vamos circular eles aqui. Eles têm que pertencer à mesma VLAN. E BR1 e BR2 também têm que pertencer à mesma VLAN. E, obviamente, eles não podem conversar entre si. Então, vamos imaginar aqui que a VLAN de AG seja de código 10 e a VLAN de BR seja de código 20, né? Ou o... Estou falando código, mas é o ID, na verdade, né? É o ID. Então, essa daqui vai ser a 10 e essa daqui vai ser a 20. Então, de acordo com o que eu expliquei anteriormente, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui nesse switch, nessa interface aqui, eu vou colocar essa interface na VLAN 10. Vou colocar essa interface aqui na VLAN 20. E aí eu vou pegar esse switch e vou colocar ele, essa interface aqui dele na VLAN 10. E essa outra interface aqui eu vou colocar na VLAN 20. Então, o importante aqui, a primeira coisa importante do trunking é que o ID da VLAN ela tem que ser igual em todos os switches. Isso é fundamental. Tá? Então, se eu definir que a VLAN do AG é o ID 10, então ela vai ser 10 em toda a minha rede, em todos os switches. E se eu decidir que o ID de BR, da VLAN BR, é 20, ela vai ser 20 em todos os switches da rede, e assim por diante. Então, isso é o principal ponto. Agora, sobrou outra questão. Toda a porta do switch, pessoal, tem que estar em uma VLAN. Tá bom? Como eu mencionei anteriormente, por padrão, toda a porta ela fica em uma VLAN, que é a VLAN 1. No entanto, né, aqui a gente tem um problema. Qual que é esse problema? Aqui a gente tem um link que está conectando os dois switches. E o que vai acontecer? Quando o AG1 quiser mandar um quadro para a AG2, esse quadro vai fluir por essa interface aqui, por esse link aqui. E quando o BR1 quiser mandar um quadro para BR2, ele também vai utilizar, né, esse link aqui. Ou seja, essa interface aqui, desse switch e essa outra interface aqui desse switch, eles têm que pertencer a qual VLAN? Se a gente coloca essas interfaces para pertencer à VLAN 10, para a VLAN 10, então a gente permite aqui o tráfego, né, de AG1 para AG2, normalmente. No entanto, o BR1 não vai conseguir conversar com o BR2, porque essa interface não pode conversar com essa.
E se a gente faz o inverso, coloca essas duas interfaces na VLAN 20, aí eu coloco o BR1 e BR2 vão poder conversar entre si. No entanto, a G1 e a G2 não vão poder conversar. Então, qual que é a solução? Vocês poderiam falar, bom, a solução seria colocar a G1, essas duas interfaces aqui em ambas as VLANs. Aí o raciocínio de vocês está certo, tá? No entanto, a gente vai dizer que essa interface aqui, essas duas interfaces, elas estão em modo trunk. Trunk, tá? Então, trunk. Então, fazendo o papel de trunking. Então, o que é uma interface trunking? Uma interface trunking é uma interface onde vão fluir dados de mais de uma VLAN. Então, sempre que eu ver a necessidade de olhar a topologia da minha rede, como nós estamos olhando aqui, e ver, bom, por aqui eu vejo a necessidade de fluir tráfego de mais de uma VLAN. Então, aquela interface vai ter que ser configurada como trunking. E como é que isso funciona do ponto de vista prático, né? Como é que funciona lá em relação ao switch? Quando a comunicação, pessoal, é dada no mesmo switch, por exemplo, aqui, né? Simplesmente o switch vai pegar o quadro que um computador de uma VLAN está colocando para outro e vai mandar para o outro computador normalmente. Vai mandar o quadro normalmente. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? O switch 0, vamos imaginar, por exemplo, que a G1 queira mandar um pacote para a G2. Então, nesse caso, antes de jogar aqui na interface trunking, o switch ele tem que colocar no pacote alguma informação de que aquele pacote, que aquele quadro, pertence à VLAN 10. E se o BR1 quiser mandar aqui um quadro para BR2, antes do switch encaminhar aqui pela interface trunking, ele tem que colocar ali no quadro uma informação de que aquele quadro pertence à VLAN 20. Porque na hora que chega aqui no switch 1, o que o switch 1 vai observar? Ele vai observar essa informação adicional e vai falar, bom, esse quadro pertence à VLAN 10. Então eu vou encaminhar para a VLAN 10. Ou não, esse quadro pertence à VLAN 20. Eu vou encaminhar para a VLAN 20. Porque se o switch 0 não faz isso, o switch 1 vai chegar aqui o quadro, ele não sabe se ele tem que encaminhar para a VLAN 10 ou para a VLAN 20. Então essa informação adicional é feita através de uma tag no pacote. Ou seja, é como se o switch, antes de enviar o pacote, antes de enviar o quadro, ele colocasse uma etiquetinha lá no quadro. Tá? Esse quadro pertence à VLAN 10. Ou não, esse quadro pertence à VLAN 20. Então isso é uma tag. E o ato do switch fazer isso se denomina tagging. Né? Tagging. Aqui eu vou só para mostrar na prática como isso funciona, né? Esse daqui é o nosso quadro, tá bom? Então aqui está a estrutura dele. Então isso daqui, essa estrutura aqui, ó, isso aqui é o meu quadro. O termo em inglês para isso é frame, tá bom? Então frame em inglês é quadro. Então essa é a estrutura que ele vai encaminhar. E antes desse quadro, olha só, antes do quadro, o que o switch faz? Ele coloca lá um campo adicional de tag. Esse campo tag aqui, ele tem aí, vão ter alguns outros campos adicionais, tá bom? Então TPID, User Priority, CFI, mas o que é importante para a gente aqui, ó, é esse campo aqui, VLAN ID. VLAN ID. Tá? Então, esse VLAN ID aqui, o switch vai escrever lá 10, né? Ou não, ele vai escrever, por exemplo, 20, ou o ID da VLAN que ele precisa encaminhar. E aí, quando chega ao switch, né? Então, quando esse switch 0 aqui encaminha aqui para o switch 1, o switch 1 observa e fala, bom, esse quadro pertence à VLAN 20. Então, aí ele manda em direção
né, a VLAN 20. E antes de ele encaminhar o quadro para a VLAN 20, o que, que ele vai fazer? Ele retira essa tag, tá bom? Ele faz um untagging, ele retira a tag e encaminha para a VLAN 20. Tá? Então é um processo simples, tá, de identificação, tá, que precisa ser feito antes de encaminhar pelo link trunking, ok? Bom, esse campo aqui, pessoal, VLAN ID, ele possui, olha o tamanho dele, ó, 12 bits. 12 bits. Então, na teoria, quantas VLANs eu posso ter dentro de uma rede? Eu posso ter 2 elevado a 12 VLANs, tá bom? Porque esses 12 bits aqui, eles estão identificando a VLAN, né? E quantas possibilidades diferentes eu posso ter? São 2 elevado a 12, ou seja, 4.096 VLANs, na teoria, eu posso ter dentro de uma rede, tá bom? Por que eu falo na teoria? Porque às vezes alguns fabricantes, eles limitam essa quantidade, tá bom? Então, por exemplo, a Cisco, a princípio, ela limita, né? Eu não me lembro agora de cabeça, mas se eu não me engano, acho que são 4 bits. 4 bits, não, me perdoem, acho que são 6 bits que ela coloca ali a princípio para você identificar as VLANs. E mesmo assim é bastante VLAN, tá bom? Então depende do fabricante a quantidade aí de VLANs. Tá? Mas na teoria é 4.096. Então espero que vocês tenham entendido. Só recapitulando então, trunking é uma interface onde vão fluir dados de mais de uma VLAN, né? Não é necessariamente a interligação de switches, tá, pessoal? É onde eu realmente vejo que necessita fluir dados de mais de uma VLAN. E esse processo é realizado através de um tagging, né? Adicionar uma tag ao quadro, né? Que essa tag vai conter ali o ID da VLAN, tá bom? Outra coisa que eu acabei não mencionando é que esse processo aqui de tagging, ele é padronizado por esse padrão aqui, tá? Então o I3E 802.10Q, bom, 802.10Q. Então, é isso, pessoal. Vamos lá. No próximo vídeo nós vamos falar sobre roteamento de VLANs. Até lá.